Bom, você já ficou sabendo aqui que o Banco Central Brasileiro aumentou a nossa taxa de juros, essa chamada Selic, em meio ponto percentual. Para a gente entender qual é o impacto que isso provoca, nós pedimos aqui ao Marcos Labarte, que é um especialista em mercado de capitais e sócio fundador da GT Capital. Marcos, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Oi, Heródoto. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Nova Brasil. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. Igualmente. Marcos, o mercado foi pego de surpresa ou já tinha antecipado esse aumento na Selic? Não, o mercado não foi pego de surpresa. Seria surpresa se a Selic permanecesse no mesmo patamar ou se caísse. Então, não foi nenhuma surpresa. O Banco Central, nas últimas reuniões, já tinha indicado que deveria continuar subindo a taxa de juros até ver uma melhora na inflação no Brasil. Essa melhora não veio e o Banco Central continua subindo a taxa de juros, que deve, talvez na próxima reunião, alcançar os 15% ao ano. Então, negativamente, a gente está batendo recorde em cima de recorde. Mas recorde em cima de recorde quer dizer, seria a taxa mais alta dos últimos, 10, 15, 20 anos? Perfeito. Heródoto, você sabe que a gente está passando por todo esse escândalo do INSS que a gente está vendo, e a gente sempre fala de bilhões, né? Bilhões, bilhões, bilhões. Se o ouvinte que está nos ouvindo agora soubesse que cada 1% que aumenta a taxa de juros, nós contribuintes, porque no final das contas quem paga somos nós, pagamos 50 bilhões de reais em juros a cada 1%. Se a gente pensar que a taxa de juros subiu de 10 para 15, a gente deve ter pago mais de 1 trilhão de reais, que poderia ser utilizado para a saúde, para a educação, para o transporte, em juros. Culpado, governo, culpado, Congresso, que tem essa máquina tão pesada que é carregada pelo contribuinte brasileiro. Agora, Marcos, o contribuinte fica olhando. O outro lado seria qual? Seria, por exemplo, diminuir os gastos para que o governo pudesse gerir melhor suas contas e, consequentemente, a nossa dívida em relação ao PIB diminuir ou pelo menos estancar. Salvo engano, a gente deve estar nos 80% por aí, é isso? Não? Com certeza, com absoluta certeza. Heródoto, é simples para qualquer um entender que, a partir do momento que você gasta mais do que é o seu salário, por exemplo, se a gente pensar numa pessoa física, toda vez que você for ao banco, o banco ele vai ver que você tem um risco maior e ele vai te cobrar mais para continuar te emprestando dinheiro. O governo ele faz como isso? Através de emissão de moeda, através de emissão de dívida nos títulos do Tesouro, tanto no Brasil quanto fora do país, para conseguir fechar as contas. Agora, vamos lá. Se o Brasil fosse ao contrário do que ele começasse a gastar menos, começasse a ter um Congresso mais eficiente, começasse que a máquina pública fosse, com toda essa tecnologia do século XXI, inteligência artificial mais eficiente, pensa que gastando menos, arrecadando igual ou mais, ele com certeza teria um equilíbrio nas contas e aí a taxa de juros cairia. Porque o Banco Central ele só tem um método para tentar diminuir a inflação, que é aumento da taxa de juros. Agora, o governo ele tem 100 mil métodos que ele poderia fazer para auxiliar na queda da taxa de juros e parece que não quer, né, Heródoto? Marcos, quer dizer que então, se eu pegar hoje a dívida pública interna do país e dividir pelo número de habitantes do Brasil, a pessoa quando nasce, ela já nasce devendo? Exatamente. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos. Eu tenho duas irmãs que moram na Austrália e os impostos na Austrália não são baixos também. Só que a gente vê no dia a dia o que acontece lá, o quanto que os impostos são repassados
através de uma boa educação, de bom transporte, de uma boa saúde, ao contrário do Brasil. A gente paga aqui 2 ou 3 vezes mais, porque eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo sabe que se você paga um colégio particular, você também está pagando um outro colégio público. Então, você acaba pagando 2 vezes por educação, por segurança e por saúde, num país no qual os impostos já são altíssimos e no qual a gente deveria, pelo menos, ter um serviço público melhor para os contribuintes. Marcos, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, um forte abraço para vocês. Não esqueçam, ano que vem é ano de eleição e escolha melhor os seus políticos. Por aí, bem lembrado. O Marcos Labata, especialista em mercado de capitais, conversando conosco às 8h29.